Que o Botafogo está na semifinal da Libertadores da América após 51 anos. A última participação do Botafogo em 1973, na época em que o Botafogo ainda era capaz de rivalizar com o Santos de Pelé e companhia. Já o Grêmio perdeu para o Criciúma por 2-1 em sua arena, e o clima ficou bastante ruim para o técnico Renato Gaúcho, que cogita deixar o cargo. Ele inclusive sugeriu aos jornalistas que o cobravam por resultados que o Guardiola fosse contratado. Para completar o giro de notícias, o Internacional ficou no empate em 2-2 contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, resultado que não ajudou muito o Internacional a ganhar posições. O time se mantém em oitavo, agora com 42 pontos. A saideira do giro de notícias, Rodrigo Varanda, atacante revelado no Corinthians, só 21 anos de idade, anunciou sua aposentadoria do futebol para cuidar da saúde mental. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que busca uma semifinal continental após 15 anos. A Raposa joga contra o Libertad às 21h30 no Mineirão lotado, estreia de Fernando Diniz, podendo perder por até um gol de diferença para passar a próxima fase, depois de fazer 2-0 em Assunção na quinta-feira da semana passada. A última vez que o Cruzeiro esteve em uma semifinal de torneio sul-americano foi em 2009, na oportunidade venceu o Grêmio na semifinal da Libertadores e passou a grande decisão quando foi derrotado pelo Estudiantes. Desde então, mais 4 participações em quartas de final, todas com eliminações na Libertadores. Em 2010 para o São Paulo, em 2014 para o São Lourenço, em 2015 para o River Plate e em 2018 para o Boca Juniors. Importante registrar que essa já é a melhor campanha do Cruzeiro na história da Sul-Americana. O Cruzeiro nunca havia chegado às quartas de final, vai ser semifinalista. E aí a dúvida é, será que o Cruzeiro passa pelo Lanús? O time argentino eliminou nessa quarta-feira o Independiente Medellín na Colômbia. 2 empates, tanto na Argentina quanto na Colômbia, e nos pênaltis deu Lanús. Para mim, o Cruzeiro é favorito à final. E tô imaginando uma decisão entre Cruzeiro e Corinthians, seria espetacular. Bora falar agora sobre Peñarol versus Flamengo. Jogo super importante dessa quinta-feira, vai permitir ao Flamengo continuar sonhando com o título da Libertadores ou não. Se for derrotado e eliminado, é natural que o Tite seja demitido nos próximos dias. Até porque a diferença entre Peñarol e Flamengo é abissal do ponto de vista financeiro. Você sabia que a folha salarial do Peñarol hoje gira na casa dos 4 milhões e 700 mil reais por mês? A folha do Flamengo é superior a 35 milhões de reais mensais. Isso quer dizer que um mês da folha do Flamengo paga mais de 7 meses da folha salarial do Peñarol. Time uruguaio que tem jogadores bem modestos. 2 deles, inclusive, eram reservas no América, rebaixado para a Série B do Brasileiro do ano passado. O goleiro Aguerre, por exemplo, só esteve em campo em 2 oportunidades com a camisa do Coelho. Já o zagueiro Javier Mendes, é zagueiro barra volante, conseguiu jogar 11 partidas, mas a reta final foi toda marcada pela condição de reserva. Nos últimos 11 jogos do América, ele não saiu do banco de reservas em 10. Pois esses dois são titulares do Peñarol de Diego Aguirre, que venceu o Flamengo por 1-0 lá no Maracanã e hoje tenta justificar a boa fase dentro de casa. O Peñarol venceu todos os seus jogos como mandante. Detalhe, não levou nenhum gol na Libertadores dentro de casa. Só para arrematar e mostrar essa discrepância entre as realidades financeiras de Flamengo e Peñarol, 12 atletas do Flamengo ganham acima de R$ 1 milhão por mês. O maior salário do Peñarol não passa de 400 mil mensais. Quero falar agora... só mais uma curiosidade. O Corinthians rejeitou um pedido feito pelo Flamengo para alteração nas datas de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O Flamengo não gostaria de enfrentar o Corinthians no dia seguinte ou 2 dias depois do fim da data FIFA. A gente está falando entre 16 e 17 de outubro. Então a proposta que o Flamengo fez ao Corinthians foi de que o jogo entre Flamengo e Corinthians pela Copa do Brasil acontecesse no final de semana seguinte, entre 19 e 20. O Corinthians soltou uma nota na manhã dessa quinta-feira afirmando que não tem nenhuma intenção de aceitar esse pedido do Fla. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Que reforços o torcedor alviverde pode esperar para a próxima temporada? Já dá para cravar que nomes como os de Gabriel Jesus estão descartados. E a própria presidente Leila Pereira foi a responsável por fazer esse comunicado. Ela disse, abre aspas, enquanto eu for presidente do Palmeiras, esquece esse negócio. Não existe nome de peso. Estamos lutando pelo tricampeonato brasileiro e conquistamos todos esses títulos com o nosso elenco, que é forte. O torcedor pode ter certeza que não vem nenhum desses nomes famosos, essas grandes estrelas que jogam só com o nome, fecha aspas. O que a Leila quer fazer com esse discurso? Primeiro, fortalecer os atletas que lá estão. O Palmeiras disputando o título com o Botafogo do Campeonato Brasileiro não pode se ver envolvido em muitas especulações de atletas sob o risco de criar uma instabilidade dentro do próprio elenco. Sobre Gabriel Jesus, por que esse nome que vira e mexe é especulado está completamente fora dos planos? Por causa das questões financeiras. A Leila está afirmando que, se reeleita, a eleição acontece nas próximas semanas, ela vai manter a austeridade financeira. Apesar de o Palmeiras ter conseguido uma série de receitas novas, fechou os 7 primeiros meses do ano com 748 milhões de reais de receita, vem aí um novo recorde de arrecadação alviverde. Gabriel Jesus ganha 6 milhões e meio de reais por mês. Custou ao Arsenal 52 milhões de euros. Números completamente fora da realidade do Palmeiras ou de qualquer clube brasileiro. Só para completar, se Gabriel Jesus é considerado algo fora da realidade, sigo insistindo de que o Palmeiras tem a intenção de fechar com o Gabigol, atacante pedido por Abel Ferreira.
Hora de falar sobre Jorge Jesus. O ex-técnico do Flamengo escancarou sua vontade de treinar a seleção brasileira. Em entrevista para a imprensa portuguesa, ele disse, abre aspas, só gosto de trabalhar em clubes que ganham títulos. Eu nunca fui para a Inglaterra treinar porque não tive esse convite. Já a seleção brasileira é diferente. É uma ambição, não nego. Mas será difícil, porque no Brasil dificilmente um treinador estrangeiro entrará na seleção. E o JJ completa. Se for um estrangeiro, penso que poderia estar mais perto. Só os torcedores do Flamengo são 50 milhões. Não quero fazer um cenário de que possa acontecer na minha carreira, porque sempre foi assim que pautei minha carreira. O futebol é o dia a dia. Por que o JJ deu esse recado nesse momento? O técnico português, com passagem pelo Flamengo e atualmente no Al Hilal, sabe dos movimentos no futebol nacional. E também entende, conhece, que o Dorival Júnior já começa a perigar diante da falta de resultados. Ele está mandando um recado para o Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF. Olha, eu estou por aqui, tenho um contrato no Al Hilal até junho do ano que vem, ganho um caminhão de dinheiro, mas para a seleção brasileira eu toparia. Então, se você em algum momento precisar de técnico, pode lembrar de mim que eu aceito. Na minha opinião, Jorge Jesus seria a melhor saída para treinar a seleção brasileira, técnico acima dos nossos, já havia mostrado isso no Flamengo e só corrobora com tudo isso lá no Al Hilal. Foram 34 vitórias consecutivas que levaram o nome dele do Al Hilal para o Guinness Book, todos os títulos conquistados na temporada passada, enfim, outro trabalho bastante acima da média. Hora de falar sobre demissão no Corinthians, informação exclusiva. Nas últimas horas o Timão decidiu dispensar o técnico Renato Rodrigues do time Sub-17 e essa dispensa se deu poucas semanas depois dele ter sido efetivado. A efetivação aconteceu em 27 de junho. Ele chegou a trabalhar como interino do Sub-20 e nessa data acabou por ser efetivado como técnico do Sub-17. Mas na quarta-feira, agora, ontem no caso, o Corinthians foi eliminado do Campeonato Brasileiro da categoria Sub-17 pelo Palmeiras com derrota por 3-1. Foi o suficiente para que ele acabasse dispensado. A partir de agora o Corinthians começa a buscar um substituto para Renato Rodrigues. Só para complementar as informações do Timão, rodada dessa quarta-feira à noite do Campeonato Brasileiro não foi boa. O Criciúma, que é um dos candidatos fortes ao rebaixamento, venceu o Grêmio, foi a 32 pontos. O Grêmio também corre o risco, né? Só que tem 31 pontos e ainda tem um jogo por fazer. Então, pro Corinthians, talvez fosse mais negócio que o Grêmio disparasse e deixasse o Criciúma mais para baixo. O Red Bull Bragantino, outro time ameaçado de rebaixamento, conseguiu empatar contra o Internacional dentro de casa, também foi a 32 pontos conquistados. O Corinthians, nesse momento, é o 17º colocado, 28 pontos, embora com um jogo a mais do que o Fluminense, que é o 18º. O Flu tem um ponto a menos e um jogo a menos. Se vencer esse jogo, ultrapassa o Corinthians. Falar sobre o São Paulo, eliminado de forma dramática da Libertadores da América, empate 1-1 com o Botafogo no tempo normal e derrota nos pênaltis por 5-4. Foram vários os vilões do São Paulo, mas Caleri, como um dos líderes do elenco, assumiu toda a responsabilidade. O atacante argentino, depois da partida, disse, abre aspas, é uma tristeza enorme. Eu sou o responsável pela eliminação do São Paulo. Tem de ser homem também para falar. Um pênalti que eu não perco há muito tempo, mas hoje não estava do meu lado e ficamos de fora. Caleri ainda completou, eu, como um dos capitães, assumo toda a responsabilidade do jogo. Peço desculpa aos meus companheiros e a todos que vieram hoje. A desilusão deles é a mesma que a minha, fecha aspas. Quero conversar com você, ou com vocês, sobre essas responsabilidades. Quais foram os principais vilões? Só para contextualizar, o Botafogo sai na frente, com um gol do Almada, gol no primeiro tempo, uma falha clamorosa do Luiz Gustavo. Ele tinha a bola dominada, erra o domínio, perde a bola, inicia seu contra-ataque, cruzamento fraco do Savarino, Rafael não espalma com força, a bola fica à disposição para a cabeçada do Almada. Ainda no primeiro tempo, o Lucas Moura também entra nessa lista de vilões. Ao desperdiçar um pênalti, ele chuta a bola que bate no travessão e vai embora. No segundo tempo, Caleri perde chance incrível. A segunda chance incrível no confronto, vale a lembrança que no jogo no Newton Santos, no Rio de Janeiro na semana passada, ele já havia perdido outra chance. Mas Caleri se redime aos 87, a 3 minutos do fim, aproveita um cruzamento do André Silva para fazer o gol do empate, que levou a decisão para pênaltis. E aí a gente tem mais dois vilões nos pênaltis, talvez três. O primeiro deles, o Caleri, que abre a série de cobranças desperdiçando. Também acerta o travessão, a bola vai por cima do gol. Rodrigo Nestor foi o responsável pelo pênalti decisivo. Depois das séries alternadas, ou melhor, na última das séries, o Rodrigo Nestor bate fraco, até chuta o gramado, e o John faz a defesa. Na cobrança seguinte, o Matheus Martins converte e garante a classificação do Botafogo para a semifinal da Libertadores da América. Em meio a tudo isso, falei de Nestor, de Lucas Moura, de Caleri, de Luiz Gustavo. Quero destacar mais uma vez o Rafael, que para mim falhou no lance do gol no primeiro tempo e foi muito mal nas cobranças de pênalti. Mas como é que um goleiro vai mal nas cobranças de pênalti, Nico? Fazendo como o Rafael, que não apareceu em nenhuma das cobranças do Botafogo. Não sei se faltou estudo, não sei se falta capacidade de tentar adivinhar ou de buscar a bola. Mas enquanto o John, goleiro do Botafogo, acertou praticamente todos os lados e quase sempre tocava a bola, o Rafael nunca apareceu em cobrança alguma. No único pênalti desperdiçado pelo Botafogo, isso só aconteceu porque o Vitinho isolou, chutando a bola muito acima do gol. Então, diante de todos esses episódios, com Luiz Gustavo, Rafael, Lucas Moura, Caleri e Rodrigo Nestor falhando, o São Paulo está eliminado. De qualquer forma, perde para um time de muito mais investimento e somente nas cobranças dos pênaltis. Gostaria muito que você, São Paulino, usasse o espaço para comentar, para dizer o que você pensa a respeito dessa eliminação. Combinado? Esquece também de deixar like e se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!